palavra, desde de domingo, que foi a nossa Santa Ceia, né? E diz assim, ó, Gálatas 5:7. Deixa eu abrir a minha Bíblia para acompanhar junto com você também, em nome de Jesus. Quem achou aí, diga amém. Amém? Então vamos lá, diz assim, ó, Gálatas 5:7. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? É uma pergunta, né? Você está vendo aí que tem um ponto de interrogação. E quem que faz essa pergunta? É o Espírito Santo, fazendo essa pergunta à igreja de Éfeso, mas que também faz essa pergunta para nós hoje. E está dizendo o seguinte, olha, você estava correndo bem. E olha para o pastor, eu estava explicando domingo o seguinte, toda vez, meu irmão, que o diabo vê uma pessoa correndo bem, presta atenção, uma pessoa que está correndo bem, ela vai chegar longe. Amém? Se ela estiver correndo bem significa numa boa constância, né? Num bom ritmo, numa boa velocidade, ela vai chegar longe. Então toda vez que o demônio vê uma pessoa correndo bem, ele sabe que ela vai chegar longe. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar convencê-la a parar. Ele vai tentar, que nós falamos domingo aqui, persuadir. Você vai ver essa palavra no versículo 8, essa pessoa a parar. Olha o que diz o versículo 8, pode colocar o 8, ó. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então o Espírito Santo está dizendo o seguinte para a igreja de Éfeso, olha, vocês estavam correndo tão bem, e tem gente que estava assim, como eu falei domingo, né? Ó, estava num ritmo bom, estava numa constância boa, e o diabo começou a perceber que essa pessoa ia chegar longe, alcançar muita coisa. Então o que Satanás faz? Ele vai colocar um impedimento, ele vai colocar algo que seja de forte convencimento, uma situação que seja muito forte para convencer essa pessoa a desistir. E eu falei aqui domingo, muitas vezes pode acontecer dessa situação ser uma perda, a pessoa perder alguém querido, né? Um golpe muito forte para essa pessoa perder alguém, perder o pai, perder a mãe. Quantas vezes eu vi assim, a pessoa estava numa constância tão boa, de repente perdeu alguém da família, desanimou na fé, parou, não ia mais com a mesma constância nos cultos, não orava mais, sabe, foi enfraquecendo. Outro teve um problema muito sério financeiro, outro teve um problema muito sério de saúde. Enfim, o diabo sempre vai usar alguma coisa para te convencer, irmão. E pensa numa coisa que o diabo é bom, é de persuadir. O que significa persuadir mesmo? Persuasão, né? Como eu falei domingo ali, só para você não esquecer, fala comigo assim, ó, capacidade de convencimento, de convencer, exato. Eu até brinquei domingo lá em Martinho Prado, quando eu estava pregando, eu falei assim, olha, persuasão que você nunca mais vai esquecer, é igual aquele bom vendedor. Quando o vendedor é bom, às vezes você não está nem precisando do negócio, mas ele te convence a levar. Não, vamos levar porque ó, é isso, é aquilo, é bom, você vai usar, o preço está barato, só tem esse, amanhã não vai ter mais. Quando o vendedor é bom, a pessoa nem precisa, mas ela leva. Convence ou não convence? Convence, isso é persuasão. E o diabo faz isso. Como que Satanás faz isso, pastor? Ele cria situações difíceis para mostrar para você o seguinte, olha, você tem aqui muitos motivos para parar. Vamos dizer que você sofra uma injustiça, um exemplo. Você sofre uma injustiça e o diabo cria uma revolta no seu coração. Você sofre uma injustiça no trabalho, você sofre uma injustiça, enfim, alguma área da tua vida. O diabo vai pegar e ele tem essa persuasão, ele vai colocar uma lista assim, ó. Olha para o pastor aqui, ó. Assim, ó. Você tem esse motivo para parar, esse para parar. Vários motivos, uma lista grande, que se você não tomar cuidado, pode até te convencer. E quantos estão sendo convencidos pelo diabo? Só que lembra do que nós falamos domingo aqui, ó, esta persuasão, esse poder de convencer você a parar, não vem daquele que vos chamou. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Você tem dúvida? Quem foi que te chamou? Foi Deus, foi Jesus. Amém? Então, por mais motivos que o diabo te dê
para persuadir você, convencer você hoje a parar de orar, a parar de buscar Deus, a desistir de buscar pela tua família, meu irmão, o chamado de Deus é sempre e sempre será maior do que a persuasão do diabo, do que o que hoje está tentando te convencer a desistir, do que o que hoje está tentando te convencer a parar. Quem está entendendo, diga amém. Pode ter inúmeras situações, pode ter diversas situações, e o diabo é assim, ele vai tentando. Um exemplo, ele levanta lá com um problema na saúde, você começa a enfrentar uma luta na saúde, e ele está tentando te convencer, agora você tem que parar. Você diz, não, mas eu não vou parar. Aí ele vai e se levanta com uma luta financeira. Então tá, você não vai parar? Não vou, então vou te dar mais um motivo para ver se eu te convenço. Uma luta na saúde, ou uma luta financeira. Mas eu não vou parar, então vou te dar mais um motivo para ver se eu te convenço. Alguém vai te decepcionar na igreja. E quantas pessoas quando chegam nessa parte são convencidas, né? Não, aí eu vou parar. Não vou parar. Então vou te dar outro motivo, você vai passar uma luta no teu casamento agora. E meu irmão, são vários motivos para tentar persuadir, convencer você a parar a sua constância, a sua boa corrida. Quem está entendendo, diga amém. Então presta atenção, olha pastor, você que está correndo bem, você que está constante, pastor, eu sei que se eu continuar assim eu vou chegar longe. Então presta atenção no teu chamado, presta atenção naquele que tem chamado você, naquele que mandou você fazer o que você está fazendo, aquele que te convenceu a orar pela tua família, que pôs no teu coração interceder pela tua casa. Presta atenção nisso. Por quê? Porque o diabo vai criar várias e várias situações para tentar convencer você a fazer o quê? A parar. Eu contei aqui que eu, como pastor, eu mesmo posso falar para você que teve um momento no ministério em que o diabo listou lá N motivos que poderiam me convencer a parar, a desistir. Vários, 1, 2, 3, 4, 5, se talvez chegasse para qualquer pessoa, olha, sabe por que eu estou desistindo? Por causa disso, 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 disso. Talvez a pessoa até concordaria comigo, mas toda vez que eu ia diante de Deus e eu lembrava do chamado de Deus, eu via que o chamado de Deus sempre estava acima de tudo aquilo que queria me convencer a parar. Quem está entendendo, diga amém. Então repito, vai ter várias coisas para te convencer, e às vezes com poder muito grande de convencimento, para convencer você a parar, mas o chamado de Deus é maior. O Deus que te chamou, irmão, nunca vai falar para você parar de orar pela tua família, nunca vai falar para você parar de vir na igreja, nunca vai falar para você parar de fazer a obra de Deus, de fazer o que Ele mandou. Eu estava lendo de manhã, a Bíblia, a linguagem de hoje, nesse versículo, coloca ali para mim, Felipe, rapidinho, porque isso aqui já é assunto de domingo, né? Nós vamos entrar na mensagem de hoje. Ele fala, é claro que quem os convenceu, não foi quem? Não foi Deus, claro que não, irmão. Deus que vai falar para uma pessoa, convencer uma pessoa a parar de orar? Não, pastor, olha, é que eu estava passando uma luta muito grande. Irmão, por que você não está buscando mais na quarta-feira pela tua família? Por que você não está indo mais na igreja? Pastor, olha, é meu trabalho, é isso e aquilo. Não, meu irmão, quem te convenceu não foi Deus. Olha, é claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Não, irmão, Deus nunca vai falar para uma pessoa parar de vir à igreja, concordar com alguém que pare de orar pela família. Deus nunca vai concordar. Aliás, foi Ele que nos chamou para isso, para orar, para interceder, para clamar. Se você tem sido tentado, convencido a parar por algum motivo, meu irmão, essa persuasão não vem daquele que te chamou, ela não vem de Deus, ela vem do diabo. Quem crê, diga amém. Então não pare. Agora eu vou prolongar e continuar essa palavra que nós começamos domingo, porque eu quero mostrar para você, irmão, que muitas vezes o diabo ele insiste em convencer você a parar, porque tem coisa, irmão, que não poderia parar nunca na nossa vida. Mas nunca, 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 tem coisa que não pode parar, que se parar, acabou. Se parar, meu irmão, o prejuízo é grande. Presta atenção nisso aqui. Eu estava falando sobre isso um tempo atrás, e meditando nisso, eu dei um exemplo que para mim faz muito sentido, que é em relação ao corpo humano. Por exemplo,
Tem coisa no corpo humano que é muito importante, mas que se você perder ou se parar, você consegue ainda sobreviver. Por exemplo, uma perna é importante? Claro que é, a perna é importante, mas você já viu alguém sobreviver depois que perdeu uma perna? Sim ou não? Já viu alguém viver sem uma perna? Vive ou não vive? Claro que vive. Quantas pessoas, né? A pessoa perde um braço, ela sobrevive, ela continua vivendo? Vai ficar, óbvio, muito mais difícil, mas ela consegue continuar ou não? Se ela perder um braço? Claro que consegue, até sem as duas pernas. Se a pessoa perde um rim, essa pessoa consegue continuar vivendo? Consegue. Tem gente que até tira um rim, doa, né? Tira lá, sei lá, a vesícula, tira lá, enfim. Tem muitos órgãos, um pedaço do intestino. Quanta gente já fez uma cirurgia, né? Tirou um pedaço grande do intestino, um pedaço do estômago e sobreviveu. Sim ou não? Viveu. Agora olha para o pastor, olha bem aqui para mim. E se o coração parar? Hã? Acabou. Isso aí não tem jeito não. Se o coração parar, eu brinquei de manhã, não dá tempo nem de falar o ai. Você fala o a, mas o i nem sai, acabou. Puf. O coração é um órgão que nós chamamos de órgão vital. Então tem coisa que é importante, mas você consegue viver ainda sem. Agora tem coisa que é vital. Amém, Jesus? Tem coisa que não pode parar de jeito nenhum. E no mundo espiritual isso se refere à oração, à palavra, o louvor, a vida com Deus. Tem coisa, irmão, que não pode parar. Você não pode deixar que pare de jeito nenhum. Principalmente a oração e a palavra. Você quer ver uma amostra do que eu estou falando aqui? Vamos lá para Atos capítulo 6. Vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 1. E eu vou te falar, é essas coisas que o diabo vai tentar atacar. Tem coisa que é coração no mundo espiritual. E o diabo vai tentar atacar esse coração, que é essa coisa que eu estou falando que não pode parar. A oração, a palavra é coração, é que sustenta a vida espiritual. Tanto quanto o coração sustenta a vida física. A oração, a palavra, a comunhão, o louvor, ele sustenta a vida espiritual. E isso não pode parar de jeito nenhum. E o diabo sabe disso e ele vai tentar acertar esse coração espiritual, que é a oração, que é a palavra. Você vai ver aqui, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1. Quem achou aí, diga amém. Achou? Está pertinho aí, né? Você estava em Gálatas, só voltar um pouquinho. Atos 6:1. Vamos ler juntos então? Presta atenção nessa palavra, hein? Porque quem sabe o diabo já está tentando fazer você parar algumas coisas que não pode parar nunca. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que aconteceu aqui? E aconteceu que crescendo o número dos discípulos, ou seja, a igreja começou a crescer, os discípulos começaram a aumentar, eles estavam numa boa corrida, eles estavam numa constância. O diabo percebeu que iam chegar longe. O que Satanás faz? Quando começa a crescer o número dos discípulos, ele levantou uma murmuração no meio deles. Uma murmuração no meio do povo, no meio da igreja. Os hebreus começaram a murmurar contra os gregos. Porque as nossas viúvas estão sendo desprezadas. Porque os outros estão sendo favorecidos. Tudo mais. O que os discípulos perceberam? Os discípulos estavam na presença de Deus. Olha o que diz o versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, presta atenção nisso aqui, não é razoável. O que é uma coisa razoável? Uma coisa feita com razão. Deu para entender, sim ou não? Com inteligência. Não é inteligente, não é certo, não é feito com razão. Que nós deixemos o que, irmãos? A palavra de Deus e o que? E sirvamos as mesas. O que os discípulos perceberam? Olha, tem coisa que não pode o que? Parar. E eles disseram assim,
Está acontecendo um problema? Tá. Essa questão é importante, mas não é inteligente, não é razoável a gente deixar a palavra de Deus para fazer qualquer outra coisa, porque isso aqui é importante, mas a palavra de Deus é o quê? Fala assim, vital. Exato. Sem a palavra de Deus não dá para viver. Por isso que Jesus falou para Satanás, quando Satanás quis que Jesus transformasse as pedras em pães: nem só de pão viverá o homem. Não é o pão que vai sustentar, só o pão não é o suficiente, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então os discípulos perceberam que tinha coisa que não podia parar. Mas você está percebendo aqui o diabo, o inimigo trabalhando com uma murmuração, uma confusão, para parar uma coisa que era vital, para parar uma coisa que não podia parar. E quanta gente, meu irmão, em nome de cuidar de coisas importantes, começa a parar coisa que não pode parar. Ô pastor, mas é importante eu trabalhar. E como é? Mas buscar Deus é vital. Diga glória a Deus. É vital. Você pode até ficar sem uma perna, vai ficar difícil, irmão, mas você não pode parar o seu coração. Sem uma perna você sobrevive, sem um coração não. Está entendendo sim ou não? Você tem que começar a observar. Não estou falando que você vai deixar o serviço, o trabalho, ou isso, aquilo para servir a Deus, não. Mas, meu irmão, se tem alguma coisa importante para resolver, ela não pode substituir as coisas que são vitais. Meu irmão vai lá e resolve o que é importante, mas não deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Eu vou deixar você craque. Esse versículo tem que entrar no teu coração. O que diz Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, estas coisas, vos serão o quê? Acrescentadas. Então presta atenção, disse, não é razoável a gente fazer isso, não é inteligente. Eu não sei se tem outra tradução, volta para mim, põe aí, acho que a Bíblia NVI, a palavra razoável, ela vai aparecer diferente. Ali, ó, e os discípulos se reuniram todos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir. Olha, servir a mesa é importante, mas o ministério da palavra de Deus é uma coisa que não pode ser deixada. Quer ver? Bíblia Viva, coloca ali para mim a Bíblia Viva. Isso aqui é muito forte. NBV, Bíblia Viva. Isso, ó. Não é Bíblia Viva não, NVT, perdão. Olha a linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Olha lá. Não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus. Nossa, olha isso aqui. Para tratarmos do quê? E quanta gente, não pastor, mas o dinheiro é importante, né? É importante sim ou não? Claro que é. Você vive sem dinheiro? Não, você vive, me ensina o segredo. Você vive sem dinheiro? Vive ou não? Não, é muito complicado viver sem dinheiro, mas você sobrevive. Sobrevive ou não sobrevive? Como não, irmão? Vai aí para você ver nas calçadas aí, um monte de gente que não trabalha, vive o dia inteiro para lá e para cá e não sobrevive. Estou mentindo? Vai aí para você ver. Você fala, mas como que sobrevive? E sobrevive. Não trabalha, não tem dinheiro, mas sobrevive. Mas agora, sem Deus, sem a palavra, você vive? Não vive. Sem a palavra não, está lá, ó. Não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Então tem coisa que é o quê? Fala assim, vital. Repito, ó, tem coisa que não pode parar nunca. Não pode. Aí você quer ver? Volta a Bíblia corrigida, vamos para o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante o quê? Negócio. Era uma coisa importante, sim ou não? Mas olha o que fala o versículo 4. Mas nós perseveraremos no que, igreja? Na oração e no ministério da palavra. Irmão, está aí, ó. Isso aí é coração. Oração e ministério da palavra não pode parar nunca. Está cheio, meu irmão, de gente que não está compreendendo isso. Sabe que está trocando a oração e a palavra por tantas outras coisas e não sabe por que a coisa está saindo tudo fora do lugar.
Por que que, meu irmão, a coisa está perdendo a direção? Por que que as coisas começaram a ficar muito mais difícil? Por que que a luta piorou? Ou por que que não sabe o que fazer? Por que que está dando tudo errado? Mas pastor, por quê? Irmão, talvez você tenha que analisar se você não parou coisas que são vitais, coisas que nunca poderiam o quê? Parar. Porque tem coisas assim. Eu entendi, tem para mim por essa palavra, que tem coisas que não pode parar nunca. Aconteça o que acontecer, irmão, faça chuva, faça sol, e pastor, mas é luta, mas vem crise, mas vem dificuldade. Oração é uma delas, palavra é uma delas, não pode parar nunca. Mas não sei o que, mudei de casa, mudei de estado. Não, mas oração não pode parar, comunhão na igreja não pode parar, palavra, ouvir a palavra você não pode parar. Mas eu fui para outro serviço, estou trabalhando, sei lá, 18 horas por dia. Não interessa, oração não pode parar, palavra não pode parar. Não pode. E se tem alguma coisa tomando esse espaço, fala com Deus, fala: Deus, eu não aceito parar a oração, eu não aceito parar a palavra. Não, Deus, eu preciso ter esse tempo para buscar o Senhor. Jesus, tem alguma coisa errada. Se isso parar, irmão, está errado. Não pode. Não deixa o diabo te convencer, aquilo que eu falei. Quando Satanás vê que alguém está correndo bem, ele sabe que a pessoa vai chegar longe. Então ele vai começar a tentar convencer. Não, deixa isso para depois. Dá uma parada, dá uma diminuída. Não tem que ter toda quarta-feira orando pela família. Para quê? Mas esse negócio não está funcionando, ou se não está resolvendo. Não para não. Não para não. Se parar, você vai se arrepender. Não estou falando isso porque eu sou pastor de igreja, não. Eu sou pastor hoje, mas como eu falei, eu já fui membro, já estive aí sentado no seu lugar. E todas as pessoas que eu vi nessa caminhadinha de fé aí que eu já tenho, que não é de agora, é um tempinho já, todas as pessoas que eu vi pararem, meu irmão, não foi bom. O resultado lá na frente vem. O diabo vai convencendo a pessoa a parar, vai convencendo, quando pensa que não, irmão, ele dá o golpe. Eu sempre falo que quando a pessoa para a oração e a palavra, de início ela não vai sentir o efeito. O demônio não é bobo. Ele quer que a pessoa perceba logo? Não, vai ficar tudo bem, vai estar tudo certo. E aí vai indo, e a pessoa para, não aconteceu nada. E vai indo, e vai indo, e vai indo, o demônio vai dando corda, até chegar o dia que ele puxa aquela corda. E a pessoa vai falar: nossa, eu não deveria ter o quê? Parado. Tem coisa que não pode parar. Estou falando para você. Por mais difícil que fica a situação, não deixe parar. Os discípulos disseram: não, a gente não pode parar. Vamos perseverar na oração e na palavra. Essas coisas aí a gente resolve de outro jeito, porque são questões importantes, mas isso aqui é vital. Palavra e oração não pode parar de jeito nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar. Vamos lá para Atos capítulo 16, versículo 22 agora. Você está no capítulo 6, vamos para o capítulo 16, está pertinho aí. Capítulo 16, versículo 22. Está entendendo, irmão? Tem coisa na sua vida que não pode parar? Nunca. Amém, Jesus? Nunca, mas nunca. Olha o que diz Atos 16, 22, vai falar de Paulo e Silas. Está pertinho, só virar algumas folhas aí, né? Diz assim, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com o quê? Olha para o pastor, para a grande maioria de nós aqui, para não falar para todos nós, incluindo a mim, isso aqui já seria um grande convencimento para a pessoa parar de fazer a obra, sim ou não? Porque sabe o que eles estavam fazendo? O porquê que eles passaram por tudo isso? Que eles estavam pregando a palavra. E por que o diabo fez isso? Para convencer eles a fazer o quê? A parar. É simples, você vê aí, é o que eu falei, o demônio percebe alguém correndo bem, ele vai tentar convencer, persuadir. Irmão, eles apanharam, eles sofreram, está aí, apanharam muitos açoites, lançaram na prisão. O demônio falou: agora eu convenci eles a parar.
Agora eles nunca mais vão tocar no assunto de palavra, nunca mais vai orar. Olha o que diz o versículo seguinte: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e ainda, olha o que fez? Os segurou os pés aonde? No tronco, ainda amarrou os pés ainda. Irmão, eles tinham todos, igual eu falei, né? Lembra da lista de motivo? Eles tinham uma lista de 100 motivos para parar. Não, nós estamos servindo a Deus e estamos apanhando. Nós estamos servindo a Deus, estamos sofrendo. Nós estamos pregando a palavra, expulsando o demônio. Eles estão passando por tudo isso que eles expulsaram demônios. Você sabia disso? Lê depois na sua casa os versículos anteriores. Uma menina que estava lá com endemoniado, que tinha um espírito de adivinhação, ela dava lucro para os seus donos, porque ela adivinhava a vida das pessoas. Aí alguém chegava e pagava. Eu quero saber o que vai acontecer com tal coisa. Aí pagava. Tem coisa semelhante hoje, você já sabe então o que é, né? Fica nessa aí, não, paga lá para saber o que vai acontecer. Tudo demônio. Aí pagava, e com isso os donos dela, não paga, porque ela vai falar para você o que vai acontecer no seu futuro. E era um demônio. Aí o Paulo, incomodado, repreendeu o demônio saiu. A moça parou de adivinhar, acabou o quê? O lucro. Para quê? Apanharam, sofreram e tal. Aí o demônio falou assim: agora eu convenço eles a parar. Agora eu convenço. Mas olha o que diz o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o quê? É isso, irmão. Olha isso, com todos os motivos, com tudo convencendo eles a parar, eles continuaram orando e buscando a Deus. Está aí, o segredo é esse, irmão. Tem coisa que não pode parar nunca. Você pode estar numa prisão, você pode estar ferido, você pode estar machucado. Pastor, mas estou sem dinheiro, mas estou isso. Não para de orar e louvar a Deus. Não para a oração, a palavra, o louvor a Deus. Não para, irmão. Isso não pode parar. Eu estava pregando pessoal hoje de manhã. A gente tem que ter como exemplo as aves do céu, os pássaros. Irmão, se está calor, os passarinhos amanhecem cantando. Se está frio, eles amanhecem cantando. Se está chovendo, amanhece cantando. Igual você, né? 3 dias já essa chuva, ai, que não para, está tudo molhado. Não, meu irmão, não para. Não para de louvar, de adorar a Deus. Não para, não deixa o diabo te convencer a parar. Tem coisa que não pode parar nunca. E, meu irmão, eles tinham todos os motivos para estar ali reclamando, murmurando, para parar, falar: nunca mais não vamos louvar, nunca mais não vamos orar. Não. O diabo falou: agora eu convenci. Eles disseram: não, convenceu não. Aquele que nos chamou é maior do que tudo isso. Diga glória a Deus. E eles continuaram orando e adorando a Deus. Qual foi o resultado disso? Versículo seguinte, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Por isso que tem coisa que não pode parar nunca. Se eles param aí, que era o que o diabo queria, acabou. Não sairiam mais daquela prisão, não sairiam mais daquela situação. Se você parar de orar porque a situação está difícil, você não sai mais dela, meu irmão. Se você parar de orar porque a luta está grande, você não sai mais dela. A luta já existe para te convencer, para te persuadir a fazer o quê? A parar de orar, a parar de buscar. Mas não para, não. Se você está vendo que a coisa está se levantando, é porque você estava correndo bem. Então continua. Como eu falei domingo aqui, retoma de onde você parou. Dá uma observada na sua vida aí, vê coisas que você parou que nunca deveria ter parado. Falei pessoal, eu vi na minha vida coisas que eu parei. Eu falei: opa, peraí, isso aqui não tinha que ter parado. Mas ficou mais corrido. Mas ficou mais difícil. Mas isso aqui não podia ter parado. Tem coisa que não pode parar nunca. Quem está entendendo, diga amém. Não pode. Outro exemplo, vamos lá para Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel 6, 7. Lá no Velho Testamento agora. Depois de Ezequiel.
capítulo 6, versículo 7. Daniel 6, 7, diz assim, ó: e todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. Qual mandamento? Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova. O que é isso aqui? Fala comigo. Poder de convencimento. Dá para convencer alguém a parar de orar, não dá? Vem cá, ó. Deixa eu te falar. Você vai parar de orar? Não. Então tá. Deixa eu mostrar aqui para você. Quem orar, quem buscar a Deus, quem falar no espaço de 30 dias com qualquer outro Deus, pessoa vai ser lançada onde? Na cova dos leões. Convence ou não convence? Depende. Se for Daniel, não convence não. E se fosse você? Ah, pastor, eu parava só 30 dias só, né? Tava bom, depois eu voltava. Mas quando eu falo para você que a oração é uma coisa vital, irmão, eu fiquei meditando nisso aqui, né? Ele não podia ter parado 30 dias só e depois voltado, sim ou não? Podia. Não. 30 dias depois eu volto a orar. Depois eu volto a buscar Deus. Irmão, eu não sei o entendimento, a fé de Daniel, eu não cheguei nem perto disso ainda. Mas Daniel não aceitou parar de orar nem por 30 dias. Ele não aceitou. Ele desafiou essa lei. Por isso que eu falo para você que oração é uma coisa que não pode parar. Nunca. Quando eu falar disso, lembra de Daniel. Nunca, nunca, pastor, nunca. Mas pastor, e se eu for ameaçado de morte? Está aqui, ó. Nem ameaçado de morte Daniel parou de orar. E às vezes a gente para por qualquer coisa. Quando eu fiquei meditando isso aqui, eu falei, não. Como eu disse para você, tem coisa que é vital. O Daniel sabia a importância, que a oração era uma coisa tão importante, tão vital, que ele não aceitou parar nem por 30 dias. O diabo conseguiu convencer ele. Está aqui, Daniel. Está feito. Aquilo ali foi feito tudo para convencer ele a parar de orar. Não tem outra explicação. Era uma lei que atingiu um país inteiro, mas era só para Daniel. Era o objetivo principal, era parar a oração de Daniel. Daniel não foi convencido, não foi persuadido. O que ele fez? 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 9. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Aí vem o 10, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Foi convencido e parou. Não. Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e fazia o quê? E orava. E ainda fazia o quê? E ainda dava graças diante de Deus, como também antes costumava. Em outras palavras, ele não parou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, às vezes nós somos tão covardes. Qualquer coisinha, irmão, a gente já para de orar. Ah, o cansaço, o desânimo, não, pastor, correria. Irmão, não para, tem coisa que não pode parar nunca. Está aqui o exemplo do homem de Deus. A oração é uma coisa que não pode parar de tal maneira, é vital de tal maneira, que o Daniel não aceitou nem 30 dias. Você viu aqui que era só 30 dias, no espaço de 30 dias. Ele disse, não, nem 30 dias. Ele não foi convencido. E às vezes o diabo coloca isso na cabeça de alguém, né? Não, dá só um tempo. Irmão, quantas vezes eu vi um tempo virar a vida inteira? Não, dá só um tempo de ir na igreja, você está cansado. Não, dá só um tempo de fazer a obra. Não, dá só um tempo de orar. Não, irmão, tem coisas que não pode parar nunca. Põe isso no teu coração hoje. O diabo está tentando convencer, persuadir você
coisas que não pode parar, tem coisas que você até sobrevive. Você perdeu o emprego, você arruma outro. É difícil às vezes perder um casamento, mas tem gente que já perdeu e continuou. Tem gente que já perdeu alguém muito importante da família e conseguiu continuar. Tem gente que já perdeu muita coisa, muito dinheiro e conseguiu continuar. Mas agora, se você perder tua comunhão com Deus, irmão, acabou tudo. Acabou, perdeu a salvação, perdeu tudo. Tem coisa que não pode parar nunca. Para encerrar, você já conhece, mas eu quero ler de novo para você. Está pertinho aí, Eclesiastes 10:4. Volta um pouquinho aí para trás. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. No meio da Bíblia tem Salmos, depois vem Provérbios, depois vem Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. O irmão, o diabo é bom para convencer. Ele é persuasivo. Ele tem muito poder de convencimento, mas não deixa parar certas coisas na sua vida, não, irmão. Não deixa. Não deixa. Ele vai inventar decreto, ele vai enfrentar luta, ele vai inventar situação, às vezes vai te ferir como Paulo e Silas, te lançar numa prisão, mas não para de orar. Mesmo com tudo que passou, Paulo e Silas continuaram orando. Mesmo com tudo que passou Daniel passou dentro da cova, mas não parou de orar. Diga glória a Deus. Não parou. Mas não vai te convencer, Daniel, não. Mas se tiver que passar na cova, eu passo, mas eu não paro de orar. Irmão, olha os homens de Deus do passado, eles entendiam a importância que tinha certas coisas, como a oração, a palavra, que eles preferiam passar por dentro de uma situação muito difícil, mas não paravam de jeito nenhum. Não parava. Olha o que diz Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Por quê? Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Não deixa o teu lugar, não. Levantou um demônio para te persuadir, essa persuasão não vem daquele que te chamou. Para te convencer, levantou uma situação para te convencer de deixar a oração, de deixar o seu propósito, deixar a intercessão pela tua família. Irmão, permanece, não para. Tem coisa que não pode parar nunca. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus. Então não sei o que você parou aí. Eu estou pregando, mas eu sempre falo isso. Eu prego aqui, mas o Espírito Santo fala no coração de cada um. Enquanto eu estava pregando, Deus mostrou para você coisa que nunca deveria ter parado, e talvez você parou. O diabo te convenceu, você foi aceitando, até que você aceitou. Ah, é assim mesmo, não. Então se parou, meu irmão, como domingo Deus falou conosco aqui, retoma. O que é retomar? É voltar de onde parou. É começar de onde foi interrompido. Volta, meu irmão. Volta enquanto é tempo, porque tem coisa que é vital, tem coisa que não pode parar nunca. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra? Bem forte em nome de Jesus.